Os arquivos municipais são o coração da memória de uma comunidade. Essas instituições guardam determinados documentos que são cruciais para fortalecer a democracia, construir uma sociedade mais justa e promover a cidadania. Desta forma, os arquivos municipais, ao preservar o passado, ajudam a moldar o futuro. Os arquivos municipais portugueses são testemunhas da transição democrática de 1974, na medida em que, como repositórios documentais, detêm um papel crucial na narrativa da Revolução do 25 de Abril. A partir dessa documentação, é possível desenvolver projetos editoriais que detalhem os acontecimentos, as reações da população e as transformações sociais e políticas ocorridas. Partindo desta premissa, o Arquivo Municipal Sofia de Melo Breiner assumiu o desafio da elaboração de um livro, Gaia Abril, que abordasse a transição para a democracia em 1974, sobretudo do ponto de vista local. Nesse sentido, o Arquivo Municipal procedeu à identificação de documentação relevante e à respectiva análise interpretativa. Em complementaridade, foram utilizadas fontes documentais externas. Privilegiando os acervos do Arquivo Municipal, os critérios utilizados para a seleção documental, tendo em vista esta temática, foram sobretudo os relacionados com a natureza, com o conteúdo, com a datação e com a proveniência. Quanto à natureza ou tipologia documental, foi consultada documentação oficial, documentação hemonográfica e documentação iconográfica. Quanto ao conteúdo, referências diretas à Revolução, questões sociais e políticas e vida cotidiana. Quanto à datação, cronologia, documentação anterior, documentação contemporânea e documentação posterior. Quanto à proveniência, documentação pública, como por exemplo documentos cedidos pelo Exército Português, e documentação privada, como a proveniente de arquivos particulares, como foi o caso de Renato Soeiro, João Farinha, Leandro Rocha Pinto, Pereira de Sousa, etc. Partindo da documentação selecionada, o projeto Gaia Abril comportou 5 grandes blocos de trabalho. A finalidade da primeira parte passou por identificar algumas das mais significativas conspirações contra o regime instalado em Portugal desde o golpe de 28 de maio de 1926 até às vésperas do 25 de abril de 1974. Para tal, utilizaram-se jornais que integram o espólio do Arquivo Municipal e, sempre que possível, documentação fotográfica. Igualmente se pretendeu demonstrar a pobreza do país, cuja gente, para fugir às más condições de vida e à guerra colonial, via na imigração uma alternativa. Deste modo, foram compulsados centenas de processos de imigrantes. Nesta segunda parte, o intuito foi percorrer, através da imprensa periódica, os 4 meses iniciais de 1974 e perceber que país era este Portugal em vésperas de uma revolução que haveria de derrubar um regime com décadas de existência. Foram tidos em conta 4 jornais diários, a saber, 2 de abrangência nacional
e 2 de cariz regional. Assim, por um lado, a Capital e o Diário de Notícias. Por outro, o Jornal de Notícias e o Comércio do Porto. Após a digitalização deste material, procedeu-se à leitura e análise de cerca de 500 edições, cotejando assuntos e respectivas abordagens, tendo em vista a elaboração de uma análise final. Na terceira parte, o objetivo consistiu em elencar de forma cronológica os factos que culminaram no derrubo da ditadura, sobretudo ocorridos no Norte, nomeadamente no Porto e em Gaia. Com base quer nas notícias contidas nas edições especiais do Comércio do Porto e do Jornal de Notícias, bem como em relatos de militares envolvidos, foi possível cumprir este objetivo. Na quarta parte, procedeu-se a uma análise descritiva do ano anterior ao 25 de abril até ao ano seguinte das primeiras eleições autárquicas, o que implicou a compulsão das 206 atas de sessão de Câmara entre 1973 e 1977. Esta documentação permitiu rastrear o comportamento do Executivo em funções na Câmara de Gaia antes e depois de abril de 1974. Permitiu também a elaboração de quadros descritivos das matérias abordadas em cada reunião da Câmara Municipal de Gaia por ano em estudo. Na última parte, empreende-se uma espécie de viagem ao passado através da visualização de diversas fotografias que testemunham a dinâmica do território municipal de Gaia. A documentação usada faz parte dos fundos do Arquivo Municipal Sofia de Melo Breiner, nomeadamente fotografias provenientes de espólios privados, assim como fotografias extraídas de processos de obras particulares e processos de licenciamento de publicidade. Foram analisados milhares de documentos, fazendo-se uma seleção que permitisse obter a informação pretendida. E deste modo, se foram resgatando memórias e fazendo emergir características de espaços que o tempo foi apagando. Eu vi Abril por fora e Abril por dentro. Vi o Abril que foi e o Abril agora. Eu vi Abril em festa e Abril lamento. Abril como quem ri, como quem chora. Eu vi chorar Abril e Abril partir. Vi o Abril de sim e o Abril de não. Abril que já não é Abril por vir. E como tudo, o mais contradição. Vi o Abril que ganha e o Abril que perde. Abril que foi Abril, o que não foi. Eu vi Abril de ser e de não ser. Abril de Abril vestido. Abril tão verde, Abril de Abril, despido, Abril que dói, Abril já feito e ainda por fazer.